Eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem, uma ansiedade. Talvez por isso a gente sofra tanto, porque gostaríamos que as coisas se dessem exatamente como a gente quer, e nunca pode ser assim. Essa luta, por exemplo, que a gente enfrenta diariamente no combate à corrupção, num país onde a corrupção domina praticamente todos os setores e é predileção na grande maioria das pessoas, termina por nos oprimir demais e nos dar uma ideia equivocada das nossas próprias limitações. Eu fico me perguntando se depois de tantos anos como jornalista, será que um dia, de fato, em algum momento de todo esse tempo, eu acreditei que seria possível realmente chegar a algum lugar? Eu vejo tantos colegas meus que foram frustrados também em suas pretensões de corrigir distorções, de combater injustiças. E as mesmas injustiças, elas continuam, estão aí diante dos nossos olhos. Lembro muito bem de 20 anos passados, quando conversava com o jornalista Deoclésio Dantas. Ele já era um senhor aposentado e já não estava mais na lida diária, muito embora fizesse questão de participar quase que diariamente de programas de rádio, de escrever coluna semanal no jornal. Ele fazia uma coluna toda semana para o Diário do Povo, mas questionando, não é? Fazendo as suas ponderações e as suas colocações, muito embora ciente de que por toda a vida e toda a luta que ele combateu até então, não tinha resultado em praticamente nada de mudança, porque as pessoas continuavam ali, os mesmos que eram responsáveis por tantas mazelas contra a nossa população, contra a nossa sociedade. Enfim, é muito difícil a gente dizer, né, se realmente vale a pena. O fato é que eu sempre tive essa ansiedade muito grande de fazer acontecer. E quando eu lancei esse canal em 2018, no final de 2018, começo de 2019, o meu objetivo era exatamente o de não silenciar. Por quê? Porque todas as minhas experiências na mídia, elas terminaram em razão de perseguições, que aliás hoje é muito comum, não é? Outro dia eu estava conversando com alguém, a pessoa me dizia que jornalista sempre vai ter perseguição contra jornalista, portanto é comum. Mas não é comum quando acontece com a gente, não é comum quando acontece com você. Quando você perde emprego, quando você perde a oportunidade de trabalho, quando você é perseguido de modo que não consegue que os outros veículos lhe contratem, exatamente porque já se formou uma concepção a respeito da sua atuação. Então, um governador lhe processa 50 vezes. Qual empresário que vai querer admitir um jornalista que é processado, dono de televisão, de rádio, de jornal, que é processado 50 vezes pelo governador num estado em que o governo é o maior anunciante, em que o governo é o maior patrocinador, não apenas da mídia, mas das falcatruas da própria mídia? É muito complicado. Então isso termina gerando assim um desejo de continuar, de mostrar que você pode persistir, que você pode prosseguir, mesmo fora da televisão, mesmo fora do rádio, mesmo fora da imprensa escrita, né, do jornal impresso. E aí eu fiz o canal, montei também uma página na internet, o TR Notícia, que antigamente era um blog, né? Eu criei inicialmente como um blog, onde eu fazia ali as minhas prestações de contas, o meu diário de anotações. Eu fui vereador em 2 oportunidades, a primeira como suplente convocado, depois eu fui eleito o 4º mais votado na minha comunidade, e criei essa página exatamente com o meu nome, Tony Rodrigues, que era o nome do vereador, para prestar contas ao povo, do que eu fazia na tribuna da Câmara, do que eu dizia nas sessões, das minhas andanças junto à comunidade que eu representava, e mantive depois como uma página autoral, para aferir dividendos, evidentemente, porque o rendimento hoje vem todo do Google AdSense. Eu não tenho impulsionamento, eu não tenho patrocínio privado, não tenho, aliás, patrocínio privado em razão da intermediação do próprio Google, tanto no canal quanto na página da internet.
Mas é como eu estou dizendo, continuo fazendo o meu trabalho, continuo defendendo a mesma bandeira que eu sempre defendi, desde quando eu iniciei no jornalismo em 1984, ainda como um colaborador adolescente durante a campanha das Diretas Já, no Jornal do Piauí, que nem existe mais. Era um jornal, depois eu posso até contar a história do Jornal do Piauí, mas era um jornal bem modesto ainda. Naquele tempo já havia sistema gráfico moderno e eles ainda trabalhavam com linotipo. Tem o meu livro, Que País é Esse?, que eu publiquei em 2015, que eu conto um pouco dessa história que é o linotipo, né? Como é que funcionava e tal. Na verdade, eu seria um idiota, né, se eu achasse que as coisas que eu digo aqui no canal têm alguma repercussão junto aos setores dominantes aqui da nossa política, do nosso estado. Lógico que não. Como é que um deputado estadual que recebe 150, 200 mil reais todos os meses e que pode fazer com esse dinheiro o que ele bem entender, não vai acontecer nada, absolutamente nada, pode até perder a próxima eleição, continuará na política para sempre, passando de governo para governo, ou na oposição ou na situação, esse pessoal sempre encontra um jeito de se acomodar, porque para eles não existe lado, o lado é de quem está no poder. Essas pessoas não se importam com a opinião de ninguém, de jornalista, de quem quer que seja, eles só se importam com os seus próprios ganhos pessoais, com os seus próprios benefícios. Uma pessoa que está no governo há quase 20 anos, como o camarada que é governador do estado do Piauí, como é que ele vai se importar? Claro que não. Agora, para mim importa continuar falando, continuar dizendo o que eu penso. Para as pessoas que me ouvem, importa, porque elas sabem que podem contar comigo, apesar de tudo que já aconteceu, né? Porque eu já fiz um texto recente dizendo que aparecem rádios, aparecem portais, aparecem jornalistas, a cada eleição aparecem diferentes, né? Em cada pleito. Mas eu continuo aqui há 30 e tantos anos, né? Desde 1988 como jornalista profissional, desde 1984, quando me apaixonei de maneira efetiva pelo jornalismo e comecei a colaborar. Mas eu me profissionalizei em 88 na Rádio São José dos Altos. E a partir dali eu nunca parei de fazer o meu trabalho. E nunca parei de fazer as minhas críticas, que julgo extremamente necessárias, julgo pontuais. E claro, são importantes para mim. Não importam para essas pessoas, que não se importam com nada, nem com a minha, nem com a de ninguém. Mas tem uma frase, e eu digo e repito. O jeito que tem é continuar lutando. E nós vamos continuar lutando. Isso aí não resta nenhuma dúvida. Ok? É isso.